Fala, parceria, salve, beleza, tudo certo? Papo reto chegando na área para falar de Grêmio. E sim, nós temos que destacar o novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros. Na sua, primeira entrevista coletiva após um jogo, após o empate contra o Brasil de Pelotas, se viu um técnico aberto à cultura da sinceridade. Além de boas manifestações, explicações, justificativas em relação a partes referentes à técnica e tática do time gremista. Primeiro que a dificuldade que o Grêmio teve na partida contra o Brasil, eu particularmente entendo como absolutamente normal. Afinal, é um novo treinador em um time que está em construção, com jogadores que estão chegando, um grande nome que veio e que ainda não fez a sua estreia e a necessidade de contratar novos jogadores. E é sobre isso que eu quero falar, porque é um ponto muito específico e que até a gente debateu isso na Rádio Bandeirantes, referente ao ataque do Grêmio. Primeiro que Pavon é um nome que ele é uma aposta do técnico Quinteiros. Por mais que o Pavon não tenha feito uma boa partida, se viu algumas participações em relação a uma ideia tática do atacante, como ajuda na marcação, enfim, ele acabou combatendo mais, mas a gente também tem que ressaltar, repito, que ele teve algumas dificuldades no jogo. Pois bem, fala-se que ele pode se valer dos jovens, mas há uma manifestação que ela foi muito importante e que precisa ser compreendida na fala do treinador. Perguntado sobre atacantes, ele chegou a destacar que está em busca de forma urgente por um extrema, um jogador com a característica que ele entende ser a melhor para o sistema de jogo do Grêmio. Ele cita que tem jovens na seleção, o caso específico de Natan Fernandes. Ele fala que tem jogadores na copinha, especificamente falando sobre o Alisson, que infelizmente acabou se lesionando no decorrer da competição. Mas aí é que vem a frase: buscamos alguém de mais experiência para esta posição. Ou seja, não há uma ideia ainda de utilização dos jovens. Isso porque o Alisson é um jogador que ficou com um conceito maior ainda dentro do Grêmio, ele já vinha sendo elogiado, e o Natan Fernandes é aquele caso de um jogador que sim, o Grêmio pretende negociar. E ao buscar mais um extrema, um jogador mais experiente, ele coloca, pelo menos na minha interpretação, uma dúvida em relação, por exemplo, a Aravena, que foi um jogador que terminou muito bem a temporada passada. E esse extrema viria para aquele lado, ou seja, disputar posição ou realmente ser o titular. Pela fala do técnico do Grêmio, me parece que é um jogador para a titularidade. Outros pontos que foram salientados pelo treinador, por exemplo, confirmam uma informação que eu havia recebido, que é de um jogador que apenas é reserva do time do Grêmio e, ao meu ver, é um jogador que tem contribuído muito pouco. Mas os elogios que o Quinteiros fez ao Edenilson se devem esses elogios àquilo que o jogador vem apresentando nos treinamentos nesse início de temporada. Por isso que alguns até disseram, mas exagerou demais e tal. É aquela avaliação que fez o treinador. Bom, lateral esquerda fica provado que, até a pedido do técnico, ele gostaria de avaliar mais o Mike, mas a impressão ela foi negativa em relação à atuação do lateral esquerdo do Grêmio na partida contra o Brasil de Pelotas. O Grêmio está buscando, vejam bem, um jogador que está atuando no futebol brasileiro. O Grêmio tentou o Marlon, não conseguiu. Ayrton Lucas é um sonho do Grêmio, mas é um negócio muito difícil. E aí
são poucas as alternativas que se tem hoje em termos de futebol nacional, porque alguns jogadores do Grêmio, o Grêmio inclusive tentou e não conseguiu. Mas é o que o Grêmio está trabalhando nesse momento para a lateral esquerda. O Thiago Volpi, de fato, será o goleiro do Grêmio e ele foi questionado sobre isso, e aí vem mais uma frase que ela é interessante, uma manifestação importante do técnico, que ele praticamente coloca na conta do treinador de goleiros do Grêmio, o Matheus Famer, que foi um nome que foi bem elogiado pelo treinador de goleiros do Grêmio. Eu já falei aqui sobre o conceito que o Grêmio tem em relação a esse jogador, entende que é um goleiro de boa qualidade, é experiente, joga bem com os pés, e aquela história de vídeos que foram divulgados e de falhas e que constantemente estão na pauta gerando uma rejeição a esse nome, é algo que não está sendo considerado pela direção do Grêmio. A propósito, quem me acompanha aqui sabe, há muito tempo eu tenho insistido nesta tecla. A direção do Grêmio, ela não cede a pressões que vêm ou da torcida ou da imprensa. Tanto é verdade que, embora todas as críticas, o técnico que o presidente Alberto Guerra queria contar para esta temporada era, sim, Renato Portaluppi, e o pedido de saída deixou o presidente do Grêmio muito abatido, em cima justamente desta convicção que ele tinha. Ou seja, de nada vai adiantar a rejeição. Tanto é verdade que o Thiago Volpi está por ser anunciado como novo goleiro do Grêmio. O Grêmio vai preparar aí uma ação de marketing a fim até de tentar diminuir um pouco essa rejeição, algumas fotos, inclusive de infância do Thiago Volpi com a camisa do Grêmio, aquela história toda para tentar aproximar um pouco mais e diminuir esse ranço que existe em relação à vinda deste jogador para o Grêmio. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!